Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso 8º vídeo. Vamos falar sobre as leis de Deus, segunda parte, a lei do trabalho. A necessidade do trabalho. O trabalho é uma lei natural, uma lei de Deus, por isso mesmo é uma necessidade nossa. E a civilização obriga o homem a trabalhar e trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres também. É importante o trabalho, fundamental na nossa vida. É uma dádiva de Deus. Por isso, o trabalho precisa ser levado a sério. Precisamos ter comprometimento com o nosso trabalho, fazer o melhor que possamos fazer, que pudermos fazer, para realizarmos nossas tarefas. O trabalho é uma atividade sagrada, uma atividade que Deus permitiu, que Deus nos deixou, uma atividade muito importante na nossa vida, que é o trabalho. Podemos definir trabalho como sendo as ocupações materiais e espirituais do homem. O espírito trabalha e o corpo trabalha também. Toda ocupação útil é um trabalho, o que é uma bênção, como eu falei, que Deus nos permite ter. O trabalho é imposto ao homem por ser uma expiação, e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Precisamos subsistir por meio do nosso esforço, do nosso trabalho. Sem o trabalho, o homem não desenvolveria a sua inteligência. O homem deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar ao seu trabalho, à sua atividade. Tudo trabalha na natureza. Os animais também trabalham. Mas a diferença é que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação. Entre os animais, o trabalho não conduz ao progresso. Para o homem, o trabalho tem um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, da inteligência. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Em qualquer mundo há o trabalho. A ociosidade seria um suplício, em lugar de ser um benefício. Imagine se nós não trabalhássemos. O que faríamos da vida? O homem que possui bens suficientes para assegurar a sua existência, talvez esteja isento do trabalho material, mas não da obrigação de se tornar útil, segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Um homem que possui muitos bens, ele possui uma responsabilidade maior com isso, porque já que ele não precisa trabalhar, se esforçar, mas ele precisa se desenvolver a sua inteligência, as suas habilidades. Então ele tem que fazer isso, ele tem que ser útil à humanidade. Deus quer que cada homem se torne útil de acordo com as suas faculdades. Deus é justo e condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil e que vive na dependência do trabalho dos outros. Os filhos devem trabalhar para os seus pais, da mesma forma que os pais devem trabalhar para os seus filhos. Deus fez o amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por afeição, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente. O limite do trabalho é o repouso. O repouso após o trabalho serve para reparar as forças do corpo e dar mais liberdade e inteligência para se elevar acima da matéria. O limite do trabalho é o limite das forças. Os homens que comandam outros homens e que abusam de sua autoridade, impondo a seus comandados um excesso de trabalho, comete uma ação muito reprovável. Poderá, no futuro, vir a expiar. Essa questão da expiação está contida no Livro dos Espíritos, na questão 273. Na velhice o homem tem um direito ao repouso, pois não possui mais forças para trabalhar. Sendo assim, o forte deve trabalhar pelo fraco, ou seja, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. É necessário que o homem que procura realizar a sua existência trabalhando
encontre no que se ocupar. Porém, isso nem sempre ocorre. Quando existe uma falta de trabalho generalizada na sociedade, exemplo, altas taxas de desemprego, esse fato toma as proporções de um flagelo igual à miséria. A ciência econômica procura a solução no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, haverá sempre intermitências e durante esses intervalos o trabalhador não deve viver menos, não deve ser prejudicado na sua existência. Para equacionar essa questão, a ciência econômica deveria considerar a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral, e não ainda a educação moral somente pelos livros, mas sim aquela que consiste na arte de formar os caracteres dos bons hábitos, lembrando que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Necessário se faz educar o homem moralmente, levando-o a praticar os bons hábitos que nos foram ensinados por Jesus em sua passagem por aqui. Hoje em dia, vamos à igreja, ao templo, às reuniões religiosas e demonstramos sinceramente nossa admiração e respeito por Deus, por Jesus. Porém, quando saímos dessas reuniões, desses lugares, nos esquecemos de colocar em prática o amor que lá fomos buscar. Quando pensamos na quantidade de indivíduos que são incluídos a cada dia para viver em sociedade, sem princípios, sem preparo, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, facilmente identificamos a origem dos problemas que nos deparamos hoje em dia em nossa sociedade. Não é mesmo? É só olharmos para o mundo e observarmos os problemas que enfrentamos diariamente. Vale uma reflexão sobre esse tema que abordamos hoje, a lei do trabalho. Na semana que vem, vamos para mais uma lei, mais uma etapa, lei da reprodução. E vamos dando continuidade a essa demonstração das leis de Deus. Eu queria agradecer a você mais uma vez por estar aqui comigo. Te peço para dar um like, para divulgar nas suas redes sociais e muito obrigado por estar aqui. Até lá!